boa noite. Vamos para a nossa 15ª aula falando sobre ESG. E hoje a gente vai trabalhar com algo que costuma ser o calcanhar de Aquiles para alguns e para outros esquecido, que são os resíduos. O verdadeiro elo perdido, mas se você souber olhar de forma estratégica, pode ter um valor incontável para a empresa. Ou melhor, pode ter muito mais valor do que a empresa pode imaginar. Então, bora lá compartilhar aqui a minha tela. Hoje, o nosso foco é trabalhar um item super importante, que são os resíduos. Um elo perdido do ESG? Sim, para alguns, para outros não. Quando a gente fala de ESG, a gente está sempre, normalmente, levando o nosso olhar para quê? Relatórios, investidores, grandes metas globais. A gente pensa em coisas mais grandiosas, muitas vezes. Esse é o olhar que a maioria tem. Ele é um olhar que ele se conecta diretamente com o quê? Riscos, oportunidades, reputação. Será que, quando a gente olha para a questão de resíduos, já pensamos que também pode estar relacionada a riscos, oportunidades e, eventualmente, até trazer problemas de reputação para a empresa? Pois é, muitas vezes as pessoas esquecem de dar o devido valor a esse tema. E quando a gente fala de resíduos, a gente está falando de praticamente qualquer tipo de empreendimento. Lembra que eu sempre falo aqui, quando a gente fala em trabalhar o ESG, não é apenas para a indústria de transformação, como muitos têm em mente, como acaba sendo o olhar da grande maioria, mas para qualquer atividade. E qualquer atividade gera resíduo. Um escritório de direito, um escritório, né, de advocacia, um escritório contábil, uma escola, uma repartição pública e uma indústria, é claro. Então, quando a gente fala de resíduos, a gente está pegando literalmente qualquer tipo de empreendimento, de tipo e porte. Pode ser pequeno, pode ser uma pequena padaria, pode ser uma pequena lojinha, todo mundo gera resíduo. Então, o resíduo, ele reflete diretamente o consumo daquele empreendimento, tá? O que eles consomem que geram tantos resíduos, ele acaba, de certa forma, expondo processos. Se eu estou falando de uma indústria, quais são esses processos industriais ou os processos rotineiros dentro da indústria que vão gerar resíduos? Processos esses que vão ser tanto administrativos quanto operacionais, tá? E até mesmo, vamos sair um pouco daquele olhar, vamos sair um pouquinho da caixinha. Eu estou falando na empresa, certo? Então, eu tenho área administrativa, que tem uma característica de resíduos que a gente sabe que vai gerar. Eu tenho área industrial, mas eu também tenho áreas auxiliares. É o pessoal de facilities lá da limpeza, é o pessoal da portaria, é o pessoal do refeitório, que a gente também não pode deixar de esquecer, e, eventualmente, digamos que ocorra aí uma manutenção no empreendimento, uma ampliação de área, e a gente acaba gerando outros tipos de resíduos que não são comuns à rotina daquele empreendimento, como o resíduo de construção civil, por exemplo, né? Fui fazer a pintura, manutenção predial, né? A pintura ali do imóvel. A gente vai gerar um resíduo que não é corriqueiro, não é da rotina do empreendimento. E revela também a governança. Então, disso tudo que a gente está trazendo esse olhar, o quanto o empreendedor faz a boa gestão deste material, desses resíduos. De novo, não é apenas o olhar da indústria, a gente está acostumado a ver os relatórios focados nas indústrias, mas todo setor, todo tipo de empreendimento vai gerar resíduos. Alguns com características mais perigosas e outros nem tanto. Mas aí se a gente vai falando de um hospital, por exemplo, né? A gente tem grandes exemplos no Brasil de grandes
hospitais, unidades hospitalares, vamos colocar assim, que já fazem o seu ESG. Vou dar um exemplo aqui, Reddor, Albert Einstein. Então, olhei, só para abrir a mente de vocês, que não é apenas a indústria, ok? E a gente precisa ter a boa governança, a gestão correta. Então, quando eu estou falando do pilar ambiental, a gente tem um impacto direto na má gestão do resíduo. Então, o que, que a gente precisa ter aqui em mente? Se a gente não faz essa boa gestão, a gente pode estar gerando o quê? Uma poluição. Uma poluição do solo, indiretamente uma poluição do ar, poluição da água. E a gente precisa estar atento que existem legislações, requisitos legais que nos orientam quanto à boa gestão desse material, como, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a NBR específica de classificação de resíduos, que passou por uma grande revisão em 2024. Quando a gente olha para esse tema que é o resíduo, então, além do ambiental, que a gente entende que é algo mais clássico, mais inerente, que a grande maioria sempre vai ter um olhar mais atento, mas a gente também tem um olhar atento a quê? Ao pilar social. O que eu posso trabalhar aqui dentro desse tema que inclui esse pilar? Por exemplo, incluir cooperativas na gestão desse resíduo, a gente ter uma preocupação com a questão de saúde ocupacional. Será que no empreendimento que eu estou fazendo a gestão, eu gero o que a gente chama de resíduo perigoso? E o que é o resíduo perigoso? É aquele que tem características muito específicas, muito peculiares. Por exemplo, toxicidade, reatividade, certo? Então, isso são alguns dos exemplos, né? Então, a gente, inflamabilidade também, enfim. Então, a gente precisa verificar como que vai ser o manuseio desse resíduo. Então, eu preciso o quê? Me preocupar com equipamentos de proteção individual. Então, a gente também está falando aqui de saúde ocupacional. E se eu faço a disposição desse material, desse resíduo, num lugar inapropriado, num lugar que a gente diz que não é licenciado para receber, será que eu não vou gerar impactos também na comunidade? Digamos, esse material nosso vai parar no lixão. Então, olha só, além de problema ambiental de poluição, eu vou estar tendo um outro grande problema social relacionado ao impacto na comunidade. E não apenas o impacto de odor, o impacto visual, o impacto ali da poluição, mas aquelas pessoas que acabam vivendo do revirar o lixo. Então, olha só quanta coisa envolve resíduo e que às vezes acaba passando aí despercebido. E, por último, mas não menos importante, já que a gente é sempre importante verificar todos os pilares, o quanto estão mais ou menos envolvidos com o tema, aqui em resíduos, a gente também tem o quê? A questão da governança. Então, como eu falei, existe aí uma infinidade de legislações, de diplomas, requisitos legais inerentes a esse tema. Então, a gente tem a questão da obrigatoriedade de fazer um plano de gerenciamento de resíduo sólido, fazer relatórios, auditoria, a auditoria, inclusive, na qualificação do seu fornecedor, da empresa que vai fazer, eventualmente, o transporte e o destino final de todo esse resíduo, mesmo que não seja perigoso. É importante a gente ter sempre a rastreabilidade. Então, de novo, vou bater nessa tecla. Não importa se é uma grande ou pequena indústria, ou se não é uma indústria, o volume de resíduo gerado é muito grande. Imagina, por exemplo, uma instituição de ensino.
Vamos pegar aqui o exemplo de grandes universidades distribuídas aí ao longo do país. Elas podem trabalhar o conceito de ESG. Vamos imaginar uma universidade que tenha curso de medicina, de veterinária, por exemplo. Olha a quantidade e a variedade de resíduos que eles vão gerar. Os resíduos com característica domiciliar, como a gente diz, aqueles gerados ali nos banheiros, né, no asseio pessoal, gerado ali na área da lanchonete, ali de convivência comum, mas também resíduos com características perigosas, como gerados no laboratório, então são resíduos químicos, e resíduos biológicos, gerados no atendimento da população, se tiver ali medicina não, odontologia, por exemplo, fisioterapia, ou se tiver a medicina veterinária, também do atendimento de animais. Então, a gente tem resíduos com características que biológicas, resíduos de serviço de saúde. Então, vejam só como é importante ter sempre o olhar lapidado para a questão dos resíduos. Então, ter o quê? O olhar atento. Resíduos são o primeiro exame de maturidade ESG, exatamente por conta disso. Todo empreendimento gera, em maior ou menor volume, com características diferentes ou não, mas todos eles geram. E quem não controla os seus resíduos, não controla o seu negócio. Não controla por quê? Pode estar perdendo dinheiro em fazer uma má gestão desse resíduo que eventualmente ele poderia estar vendendo, ou de repente não está sabendo fazer a gestão adequada e tem um custo muito alto com a disposição. Sem falar, se fizer essa disposição irregular, ele ainda pode correr o risco de ter um problema reputacional, certo? Então, é sempre importante a gente verificar que quando a gente tem um olhar atento, um olhar lapidado, a gestão de resíduos, a gente está trabalhando com redução de custos. Lembra, quando a gente fala de FG, a gente precisa o quê? Reduzir riscos e aumentar oportunidades. Então, custos também está relacionado à redução, né? Ao risco para o empreendimento você ter taxas tão altas para fazer a manutenção do seu negócio. Novas receitas com produtos, materiais que podem virar subprodutos de outras empresas ou até mesmo dentro do seu processo produtivo, trabalhar a questão de reciclagem e o conceito de economia circular. Tá? O Brasil, inclusive, neste ano de 2025, teve aí a implantação do Plano Nacional de Economia Circular. Então, é super importante. E, para alguns, a obrigatoriedade de trabalhar o conceito de logística reversa. Então, lembra quando eu falei aqui, ó, na parte de governança, a questão de conformidade legal? Sempre importante estar de olho. Acesso a crédito verde, então, por exemplo, o questionário socioambiental dos bancos, todo questionário socioambiental de banco, pelo menos de 4, 5 bancos que eu já preenchi, uma das perguntas era sobre a gestão de resíduos da indústria, do empreendimento, ok? E reputação com clientes e investidores. Então, você pode, eventualmente, trabalhar o que a gente fala do conceito de aterro zero. Tem muita empresa que faz isso. Então, ela divulga, ela usa isso de forma positiva para melhorar a sua reputação e a sua imagem junto a quem? Aos seus stakeholders, partes interessadas. Quais partes interessadas? Investidores e clientes. Olha, a nossa empresa é aterro zero, e não significa lixo zero, mas a gente faz uma ótima gestão do nosso resíduo de forma a não enviar nada para um aterro, certo? E olhar sempre a questão da gestão desse resíduo. Então, eu praticamente fui dando aqui algumas dicas, mas vamos pontuar um pouquinho melhor. Então,
Classificar os resíduos. É um resíduo perigoso ou um resíduo não perigoso? A gente também pode utilizar a norma, a 10.004, para fazer a classificação com a numeração correta. Definir a melhor tecnologia de tratamento e exposição. Lembra que eu falei da questão do aterro zero? Se não vai para um aterro, qual vai ser o destino desse material? Vamos tentar aproveitar o máximo possível, reutilizar, reciclar sempre que possível. E quando não, dar um outro destino, um outro tratamento, o processamento, por exemplo. Outro item importante, quantificar. Então, quanto que eu gero de resíduo? Lembra que eu sempre comento com vocês, eu preciso sempre ter uma fotografia do agora, uma ideia do que está acontecendo, para eu poder saber o quanto melhorar, o quanto eu colocar uma meta. Então, quantifico. Quanto que eu gero por mês, por semana, por dia, por ano? É quilo, tonelada, metro cúbico, é litro? Então, eu preciso dessas informações para poder definir meus indicadores. Verificar os procedimentos legais do estado ou do município. Então, cada estado, cada município tem a sua legislação, além da nacional. Por exemplo, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, está descrito ali que algumas atividades são obrigatórias a gerar um plano de gerenciamento de resíduos, e esses CNPJs, vamos colocar assim, precisa fazer o quê? O envio desse resíduo por meio de um documento que a gente chama de MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos. Então, esse documento hoje ele é online no país. Então, você tem o CINIR. De repente, o seu estado já tem uma plataforma integrada ao Sinistro. Eu preciso verificar isso, ok? Existe um outro documento específico. São Paulo tem um documento chamado CAD, que tem as suas peculiaridades, digamos assim. No seu estado aí também tem algum documento específico? Então, estar de olho aos procedimentos legais. E a documentação, manter sempre o registro, né? A gente sempre fala que é importante manter aí por pelo menos 5 anos, tá? Fora a documentação em si, o que mais vem junto com essa gestão? A qualificação dos fornecedores, a exigência técnica das licenças de operação. Então, verifique se lá na licença de operação, falando de indústria especificamente, existe algum item trazendo uma tratativa específica, além de o que a gente já sabe, que por lei diz que precisa ter um plano de gerenciamento de resíduos. Será que tem mais alguma informação? Vamos verificar aquilo ali. Outra coisa, existe a necessidade de fazer o cadastro nacional de operadores de resíduos perigosos? Então, verificar todos esses detalhes é extremamente imprescindível para você fazer uma boa gestão dos resíduos. E, lembre-se, comece pelo básico, por aquilo que faz parte do dia a dia de todos vocês. Deixa eu arrumar aqui que ficou com um errinho, certo? Não adianta, como eu falo, querer começar pelo mais difícil, se existe sempre a possibilidade da gente começar por aquilo que todos têm. Então, lembra quando eu falei? A gente fala, a ESG tem sim coisas grandiosas, mas não. Olha aqui o resíduo. Algo que toda empresa tem, todo empreendimento tem, que não precisa ser nada tão complexo, mas muitas vezes o empreendedor não tem nenhum controle, não faz nenhuma gestão. Então, hoje, a dica de hoje da nossa aula, do nosso SEG-SG, nosso encontro semanal, toda segunda às 19 horas, é para você, consultor ou empresário que está aqui também, ter sempre um olhar atento à gestão de resíduos. Agradeço e espero vocês no nosso próximo encontro, segunda-feira que vem, às 19 horas. Até lá!